Eu sei muito bem que você já teve dificuldade de entender a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Ou melhor, você já teve dificuldade de entender a diferença entre uma célula vegetal e uma célula animal. Então eu estou aqui para desmistificar esse problema para vocês com a aula de introdução à citologia. Vamos lá, nação forrozeira? Aprendam a diferença, células eucarióticas e células procarióticas. As células procarióticas são células que têm características antigas, ou seja, ela é mais remetida ao que a gente conhece hoje como bactérias, ou, por exemplo, cianobactérias. A diferença entre bactérias e cianobactérias é que uma faz fotossíntese, no caso a cianobactéria, e a outra não faz fotossíntese, beleza? Outra diferença da célula procarionte para a célula eucarionte. A célula procarionte, ela não possui organelas e nem possui núcleo. Então o DNA dela fica solto e livre no citoplasma. A gente vai chamar isso aqui de nucleóide, tá? Apesar de não ter núcleo, a gente continua chamando de nucleóide. Outra coisa também, ela vai ter parede celular. Em alguns casos pode apresentar uma cápsula a mais. Já as células eucariontes, elas não vão apresentar nada disso. Claro, se for uma célula vegetal, que a gente vai ver daqui a pouco, pode ser que sim. Beleza? Então vamos lá. Membrana plasmática vai ter um núcleo vai ter um DNA sem núcleo, tá? Em alguns casos pode apresentar flagelos e podem apresentar essas listrinhas aqui que são fímbrias. Fímbrias são diferentes de flagelos, só para deixar claro. Fímbrias têm uma função, flagelo tem outra, que é a movimentação. Mas isso a gente vai ver especificamente na aula de bactérias, beleza? Então, vamos continuar aqui. Com relação às células eucarióticas, essa sim, a diferença de célula procariótica para a célula eucariótica é que ela possui núcleo, tá? É só lembrar. Exemplos de coisas que são eucarióticas: animais, plantas. Eu sou um animal, então eu tenho células eucarióticas, beleza? O que é que a célula eucariótica vegetal tem que a célula eucariótica animal não tem? Então vamos lá entrar no comparativo. Primeira coisa, parede celular, beleza? A parede celular, ela geralmente é bem presente nas células vegetais. Outra coisa também que ela vai ter, cloroplastos. Beleza? E outra coisa também que as células vegetais vão ter vão ser os vacúolos. Para que é cada um? É só você imaginar o que é que a planta não consegue fazer que os animais fazem. Por exemplo, as plantas conseguem fugir para se defender? Não. Então ela tem que ter uma parede celular, que é para se defender e ter uma maior resistência. As plantas conseguem ir atrás de alimento? Também não, que nem os animais. Então ela vai apresentar os cloroplastos, que é a organela que vai produzir o alimento da planta através de um processo chamado fotossíntese. E outra coisa são os vacúolos. A planta consegue buscar água? Também não. Então ela tem que ter uma estrutura bem grande aqui, ó, que são os vacúolos, que tem a função de armazenar água e nutrientes, como sais minerais, entre outros. Estamos entendidos? Vamos para a próxima. Já as células animais, tá? Elas têm algumas características, claro. Membrana plasmática, as organelas, tá? E ela vai ter o núcleo também. Lembrando que essas células eucarióticas, tanto animal como vegetal, existe uma organela que faz parte de uma teoria chamada de teoria endossimbiótica. No caso, as organelas que fazem parte da teoria endossimbiótica são o cloroplasto, no caso das plantas, e a mitocôndria, que está presente tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Percebam uma coisa, galera, tá aqui a mitocôndria. Ela lembra muito uma bactéria, que na verdade ela era uma bactéria. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, elas eram consideradas bactérias. Elas foram bactérias que foram escravizadas, bem entre aspas, foi escravizada para produzir energia para a célula. Então, a célula bacteriana procarionte que foi escravizada pela célula eucarionte para servir de produção de energia. Que na verdade a gente acabou entendendo depois que está mais para mutualismo do que para escravidão. Tranquilo? Entenderam? Então, vamos para o próximo passo. A gente vai ver as principais organelas da célula animal. Beleza? Outro dia a gente faz uma aula só de células
de células vegetais. Então é o seguinte, a gente vai ter primeiramente o núcleo, tá? O núcleo está aqui no centro e ele tem a função de armazenar a nossa informação genética que está no formato de DNA, beleza? Outra organela bem importante são os ribossomos, que está aqui. Lembrando que ribossomo pode não ser considerado uma organela, dependendo do autor, tá? Porque ela não tem membrana. Então ela pode ser uma organela não membranosa ou pode não ser considerada uma organela. Essa é a única organela que tem também em células procariontes, ou seja, em bactérias. Seguindo, a função dela é sintetizar proteínas. Então anota aí, função dos ribossomos, síntese de proteínas. Aproveitando que a gente está falando dos ribossomos, preste atenção nisso aqui. A gente tem dois tipos de retículo. O retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, ele é chamado de rugoso justamente porque ele tem ribossomos, que parecem rugas, tá? Então, se o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos, lógico que a função dele também é sintetizar proteínas. A diferença do ribossomo que está no citoplasma e o ribossomo que está no retículo endoplasmático rugoso é a complexidade da proteína. Ah, eu quero sintetizar uma proteína mais complexa, a célula quer fazer isso. Então ela manda a informação para o retículo endoplasmático rugoso. Se a informação for uma proteína mais simples, que vai ficar dentro da própria célula, por exemplo, ela vai para o ribossomo do citoplasma mesmo. Se ela é mais complexa e é uma proteína que vai para fora da célula, por exemplo, aí ela vai para o retículo endoplasmático rugoso. O retículo, tanto o rugoso quanto o liso, eles têm função de síntese. Como a gente já viu, o retículo endoplasmático rugoso tem função de sintetizar proteínas. Já o retículo endoplasmático liso tem função de sintetizar lipídios. Ó, os dois são síntese, um é de proteína, um é de lipídio. Muito simples. Vamos lá, continuando. Já o complexo de Golgi, ele tem a função de sintetizar e secretar polissacarídeos e tem a função de vesicular utensílios da célula. Por exemplo, fiz a proteína lá no retículo endoplasmático rugoso, a proteína vai para o complexo de Golgi, lá no complexo de Golgi vai receber uma vesícula e vai para fora da célula. Então, o complexo de Golgi eu posso chamar de correio das células. Ela tem a função de enviar a proteína, ou a gordura, ou o lipídio que ela quer o endereço lá e vai mandar para onde tem que ir, beleza? Outro também são os lisossomos. Qual é a função do lisossomo? A função do lisossomo é digerir compostos celulares. Quem é que produz o lisossomo? O complexo de Golgi. Então, se cair no Enem aí perguntando de onde é que vem o lisossomo é sintetizado pelo complexo de Golgi, beleza? O que é que o lisossomo faz? O lisossomo é cheio de enzimas aqui dentro. Essas enzimas, elas têm função, por exemplo, de digerir. Então, como a gente sabe, as enzimas geralmente terminam com ase. Então, uma lipase digere lipídios. Uma protease digere proteínas. E assim por diante. Uma nuclease digere nucleotídeos. Simples demais, tá? Outra coisa que o lisossomo pode fazer é autofagia. O que seria autofagia? É quando a célula começa a se alimentar dela mesma. Professor, pra que danado uma célula vai precisar se alimentar dela mesma? Muito simples, galera. Às vezes a célula está velha, às vezes a célula está muito intoxicada e eu preciso destruir ela. Então eu vou lá, abro esse lisossomo, libero as enzimas e a célula por inteiro acaba sendo digerida para fazer uma nova célula. Olha que legal. Reaproveitando o material da própria célula. Quem faz muito isso com os lisossomos são as células do fígado, por exemplo. Porque uma das funções do fígado é desintoxicar o seu corpo. Vou dar um exemplo. Álcool. O álcool é muito tóxico para o nosso corpo, então a gente precisa metabolizar ele. Nesse caso, como o álcool é uma substância muito tóxica, a galera que gosta de beber aí, ele tem tanto a ajuda do lisossomo como dos peroxissomos, que é a nossa próxima organela. A função do peroxissomos, primeiramente, é sintetizar alguns tipos de álcools, tá? Alguns tipos de lipídios, desintoxicar o nosso corpo, por exemplo, mas a principal, olha o nome, peroxi, ela tem relação com oxi, de oxigênio. Então, basicamente, o oxigênio para a gente faz mal. Não sei se vocês sabem disso. Respirar, por exemplo, dá câncer. Respirar envelhece.
E para que esses efeitos do nosso oxigênio não sejam tão nocivos para a célula, a gente tem uma organela chamada de peroxissomos, que serve para juntar água e oxigênio, formando água oxigenada, evitando que esse oxigênio que está livre no citoplasma da célula vire um radical livre, porque é assim que os radicais livres surgem, através do oxigênio que a gente respira, beleza? Outra organela que a gente tem é basicamente os vacúolos. Os vacúolos eles estão mais presentes em células vegetais, mas a gente também tem e tem a função na planta de armazenar água e algumas outras substâncias. Beleza, galera? Alguma dúvida com relação a isso? Olhe como é simples esse conteúdo, né? Vamos só recapitular. Núcleo protege o DNA, ribossomos, síntese de proteínas simples, retículo endoplasmático rugoso que tem ribossomos, síntese de proteínas complexas, retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios, mitocôndria. Mitocôndria, a função da mitocôndria que a gente não falou é respiração celular. Ela serve para produzir ATP, ela serve para produzir energia, tá? No formato de ATP. Lembrando que a mitocôndria é a única organela que consegue fazer autoduplicação. Como é isso? Ela tem um DNA próprio e esse DNA próprio dela permite que ela faça divisão dela mesma. Ela é a única organela que pode fazer isso. E por que ela é a única organela que pode fazer isso? Porque, em teoria, a mitocôndria é uma célula, uma bactéria, uma célula procarionte que foi escravizada pela célula eucarionte para produzir energia para ela. E a partir disso, ela hoje consegue fazer isso. Não só a mitocôndria, como o cloroplasto também faz parte dessa teoria endossimbiótica, beleza? Uma coisa interessante é que eu posso usar esse DNA da mitocôndria, o DNA mitocondrial, para fazer testes com relação a corpos que foram, por exemplo, carbonizados. Como o DNA mitocondrial ele é 100% da mãe, sim, ele é 100% da mãe, e por que disso? Porque, basicamente, quando tem a fecundação do espermatozoide e do óvulo, as mitocôndrias do espermatozoide não entram dentro do ovócito, tá? Porque a gente sabe que na fecundação só entra o acrosoma, a cabeça do espermatozoide, fazendo com que as mitocôndrias fiquem do lado de fora. Isso resulta com que as suas mitocôndrias da sua célula sejam 100% da mãe. Então, quando eu vou fazer um teste de DNA, eu pego o DNA mitocondrial da mãe, pego o DNA mitocondrial da pessoa, da suposta mãe, da suposta vítima, comparo e aí eu tenho um resultado mais fiel. Beleza? Então, fatozinho interessante aí sobre a mitocôndria. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima. Valeu!